Então iniciamos mais um Raizcast da nossa 7ª temporada, o 4º programa, direto do nosso novo estúdio aqui. E o Raizcast, para quem está chegando aí pela primeira vez, é um podcast que há mais de 6 anos conta a história de empreendedores para nos ajudar, né? Que muitas vezes a gente está em dificuldade, sabendo que quase não, todo mundo passa por dificuldade. E aí descobrir como foi que a pessoa passou, se talvez é o teu momento, ver através desse convidado se foi a dificuldade que ele teve, a tua dificuldade, possa resolver encurtar o teu caminho. Esse é o nosso grande objetivo no Raizcast. E como é de praxe e o padrão do programa é raiz, nós não perdemos a nossa essência. Quem se apresenta no programa é o próprio entrevistado. Perfeito. Meu nome é Lucas Ruppert, proprietário da MRU Construções, e estou aqui com o Rodrigo para um grande bate-papo. Vamos partir então para a nossa conversa aqui, mas antes de iniciar a conversa, quero te dar um presente, que é essa caneca. Tem água aí, se tu precisar tomar água, já está aí. É um presente, ela vem através da Estilos, que é o nosso parceiro, e eu sempre indico para todo mundo que nos assiste, eu digo assim, e eu sempre já dou a receita, né? Eles têm um copo de cafezinho fechado que tu pode personalizar com a tua marca para te dar para os teus clientes, e a pessoa geralmente tem na sua mesa, né? Sempre o cafezinho, ele vai estar. Então, Estilos aí para quem quer acompanhar ou precisa, Estilo Presentes. Primeira pergunta do programa que faz parte da nossa pesquisa. Qual cidade tu é natural? Sou natural de Ibirubá. Ibirubá. Isso, pertinho de Cruz Alta, entre Cruz Alta e Passo Fundo. Sabe que tu está na estatística dos 80%. Uhum. 80% dos empreendedores que estão hoje em Santa Maria são de fora. Apenas 20% nasceram em Santa Maria. Que isso a gente tem notado muito, né? Santa Maria é uma cidade, muitas pessoas vêm de fora, muitos funcionários públicos. Então não é talvez hoje de Santa Maria aquela coisa no sangue do empreendedorismo. Sim. Então tu está na estatística dos 80%. Agora vem a pergunta. Como foi a tua infância, não a infância, como foi o Lucas no colégio? No colégio? Não era o melhor aluno, não era o pior aluno. Era um cara na minha, bem observador. Talvez um cara mais calculista, assim, analisava os fatos. Acho que era um cara bem tranquilo. Não era o cara que sentava na frente, era o cara que sentava no fundão. Acho que era o Lucas do colégio, era esse. Eu acho que nós temos um pouquinho mais para frente. Esse Lucas que sentava atrás, o Lucas que conversava, o Lucas que... Como é que era? Na verdade, Rodrigo, uma pergunta que nunca me fizeram essa daí. Tô aqui refletindo, né? Na verdade, a minha história, eu passei por inúmeros colégios, né? Então, eu morei em 7, 8 cidades, em função do trabalho do pai. E aí, toda vez que chegava no colégio, era uma grande adaptação, né? Então, tu refazia amizades, tu contatar com as pessoas, tu vê quem era a liderança na turma, quem não era, quem era a turma do barulho, enfim, a gente era, digamos assim, uma grande adaptação. A cada 2, 3 anos, tu acabava vivendo essa grande adaptação. E o Lucas do colégio, enfim, não era o melhor aluno, não era o pior aluno, mas sempre um cara muito focado, né, bem disciplinado. E sempre me enraizei bem em todas as turmas, digo assim, né? Então, desde a turma do fundão, a turma da frente, talvez aquele cara mais popular, aquele cara mais intelectual, estava sempre junto de todos. Isso já podemos dizer que é quase que uma liderança, né? Que tá... E eu acho que talvez eu ia te fazer uma pergunta. Tu disse que já não tinha te feito sobre o colégio essa pergunta. E eu vou mais profundo na pergunta ainda, porque eu não tinha pego ainda algum empreendedor que tenha me dito que pulava muito tempo de colégio. E eu, olhando pela minha história, eu a vida inteira estudei numa escola pública, no mesmo colégio. No meu tempo era jardim da infância até o 2º grau, e foi sempre a mesma escola. Então, passava algum que outro aluno, alguma coisa, mas a nossa base, a nossa raiz dos colegas, eu tenho uma amizade até hoje gigantesca, porque foram 13, sei lá, 12, 13, quanto tempo é do jardim até o 2º grau? Na minha época era 8, mas o jardim 9, mais os 3 anos, 12 anos junto. Então, e tudo era mais fácil, você conhecia, né? Eu acredito que para ti foi um grande desafio, não foi isso? Essa mudança aí, mas tu vê positivo para ti na tua vida hoje? Hoje eu vejo positivo. Toda vez que tinha uma mudança, sempre vinha aquela indagação, como é que vai ser? Será que vai ser bom? Mais um período de adaptação. Mas eu vejo como algo bem positivo, né? Eu não tenho hoje, assim, aquela amizade da infância, aquele colega desde da pré-escola, ou da primeira série, isso não tenho, nunca enraizou isso, né? Então, as amizades que hoje perduraram a nível, enfim, nível
De colégio foi do ensino médio para cá, né? Do cursinho para cá, que foi onde eu me estabeleci, que foi Santa Maria. Isso sim. Mas aquele amigo que eu tenho desde a primeira série, terceira série, ou aquele colega que depois virou sócio ou parceiro de algum negócio, isso eu não tenho. É muito curioso, é bem legal até de ver isso, porque a gente está mais acostumado a, né, tá ou todo o primeiro grau numa escola, depois todo o segundo grau na outra, ou que nem meu caso, o tempo inteiro, tu enraiza, né, tu pega uma amizade. Mas tu, como tu diz assim, tu talvez olha para trás e diz assim, bah, mas lá tu reclamava, pô, toda hora ter que conseguir pessoa nova, ter que me... Né? Não era fácil quando o guri, principalmente mais novo ainda, sim, né? Ter que aceitar a turma B, a turma A, é um desafio. Mas hoje tu vê um ponto positivo, e esse ponto positivo, o que que tu diz que tu extraiu disso? O que que é essa extração positiva para ti? Eu acho que a grande questão é tu saber, desde pequeno, a questão de tu ouvir, lidar com as pessoas, diferentes públicos, né? Porque a gente foi em diferentes cidades, estudei em colégio particular, colégio público, então a gente teve, digamos assim, desculpa o termo, uma penetração em diversos meios, diversas pessoas, né? E hoje a grande questão é tu saber ouvir, tu saber se adaptar a diferentes clientes, a diferentes colaboradores, funcionários, fornecedores. Então acho que essa bagagem que veio ao natural, hoje me ajuda muito nessa questão profissional. Eu vou pular um pouquinho, qual a tua formação? Sou formado em arquiteto, bacharel arquiteto e urbanista. Não sou, digamos, um projetista hoje, né? Não atuo mais como projetista, devido à questão profissional que a empresa demanda, mas minha formação é arquitetura e acabo, digamos, tocando mais a parte técnica da empresa hoje em função da formação. Dentro disso, na infância, em primeiro lugar, o que teu pai trabalhava e se isso te inspirou na questão da tua formação ou não? Não inspirou. Meu pai era funcionário público, trabalhou na Caixa Econômica Federal, né? Era bancário. Por isso as mudanças? Isso, por isso as mudanças. Aqui, a região central do estado, a gente conhece todas as cidades, a gente morou em praticamente todas elas. Depois ele foi para a fronteira, mas eu acabei ficando aqui porque a gente já estava enraizado em Santa Maria. Qual cidade da fronteira, curiosidade? Ele foi para o Alegrete. O Alegrete. O Alegrete. Isso aí. Eu sou de Quaraí, natural de Quaraí. O pessoal de Quaraí da Uruguaiana diz que os de Alegrete não são gaúchos, né? Não é da fronteira. Não, isso não existe. Tá bem. E aí tu perguntou se isso me influenciou, né? A questão do trabalho dele ou da formação dele. Acho que foi algo positivo por um lado, porque aquilo mostrava algo que a gente não queria, né? Para nós. E ele sempre falou, não trabalhem para os outros, trabalhem para vocês. Né, falava isso para mim, para o meu irmão, sempre fala, né, trabalhem para vocês, montem o negócio de vocês, não vão trabalhar para os outros. Tanto que durante um bom período ali, que ele ficou no banco, né, acho que foram 23 anos, ele teria um bom período ainda digamos assim, de funcionalismo público pela frente, mas aí chegou um momento que acho que transbordou a caixa d'água, ele cortou o cordão umbilical, pediu as contas e hoje está na empresa comigo. Talvez bom, agora tu acabou de falar que ele está na empresa contigo. Talvez tu olhando esse cenário, ele tenha ido, tu pode achar que ele tenha ido porque as pessoas falam muito a segurança, fazer um concurso de segurança, que é o que todo mundo diz, né? Uma segurança. E a gente sabe que o funcionário público, ele nunca vai ser rico. Ele não vai conseguir transbordar, ganhar mais dinheiro, fazer coisas fora da média, porque só empreendendo que tu consegue alavancar mais dinheiro. Tu vai ter um teto de salário. Não digo aqui para as pessoas estar pensando assim, salário ruim. Não, não é isso. Mas a gente ganha aquele salário e tu vai ter que viver com aquele salário. Uhum. Tu não vai poder, eu preciso fazer tem um extra aqui. Eu comecei a ganhar mais, faturar. Isso que eu falo sobre o empreendedorismo, que a maneira hoje mais democrática para se tornar rico é o empreendedorismo, não tem outra. Mas tu vendo isso no teu pai, talvez tu não ache que ele foi influenciado lá pela família, talvez pelos avós, teus avós, a fazer um concurso para ser seguro, mas no sangue dele corria o empreendedor, que tanto é que ele transbordou e hoje está dentro da empresa. Sem dúvida alguma, isso aí eu creio que a pessoa nasce com isso, né? Talvez tá enraizado, a sua identidade empresarial já está desde criança, né? Na tua formação, ali com teus colegas, no jogo de futebol, naquele cara que organiza o futebol, no cara que monta o jogo de bolinha de gude ali, enfim. Vende figurinha. Que vende figurinha, que vem lá do tempo do meu pai. E quando ele fez concurso público, ele conta até hoje, né, que eram duas opções, ou ele ficava na lavoura,
ou ele faria concurso para Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, que eram as opções que ele tinha na época. E aí, lá em Birubá, região do interior, tinha 2 opções de curso, ou fazia Direito ou Economia. Ele foi para Economia. Então, tipo, as opções lá eram A ou B. Então, ele foi indo, né? A ou B, Economia ou Direito? Economia. E aí, volto para a lavoura ou vou para concurso público? Concurso público. E aí... Sigo no concurso público mais tempo ou vou para empreender? Agora eu vou realizar meu sonho. Isso. Hoje tu vê ele na empresa realizado, isso aí tu vê, parece que ele está mais liberto daquilo ali? Sim, com certeza, está realizado, já faz um bom tempo que ele está com nós lá, ele teve outros negócios nesse meio período, tem outros negócios em paralelo hoje, então ele é um cara que precisa estar 100% ativo, né? Então para ele não existe final de semana, não existe férias, né? Claro, tem o seu momento de descanso, mas é um cara que está com a cabeça 100%, digo, tá a 1000 sempre, né? Se ele parar é porque ele tá doente. Se eu conversar com ele hoje, eu vou entender, já estou entendendo o sofrimento dele que foi no tempo que ele estava concursado. Porque provavelmente com esse sangue de empreendedorismo ativo, é difícil tu estar realmente com os mesmos... Porque o que acontece? Não aqui, no meu pensamento, né? No setor público, por exemplo, na Caixa, ele tinha as funções que ele era limitado àquilo ali. Ele não conseguia criar, não conseguia diversificar, né? E isso eu acho que deixa o cara muito tenso. Eu sou um cara que se eu não estou... Não, ele tem esse perfil exatamente. Eu acho que o que limitava mais ele até nem era tanto o sistema, mas sim as pessoas, né? E aí entra na questão do funcionalismo público. Que é limitado aquilo ali. Não, a minha função é essa e ponto, vamos lá. Mas olha só, o que tu vê hoje, a tua saída em Birubá, foi com quantos anos? Eu saí de lá, eu tinha um aninho. Na verdade, nasceu em Birubá e já foram transferidos. Isso, exato. O que tu sentiu essas transferências dele com os novos colegas, novas cidades? O que foi essa evolução para ti nesse pensamento? Porque é uma curiosidade, né? Toda hora numa cidade. Vamos dizer que tu teve culturas diferentes em pouco tempo, né, de vida, porque cada 3 anos uma cidade, uma criança mudando, fazendo. O que tu vê hoje como acrescentar na cultura ou para ti hoje essa... Eu acho que trazer um pouco mais para o meu dia a dia hoje, né? Hoje, por exemplo, eu lido aí com mais de 100 pessoas diariamente, né? Vamos botar assim, toda a turma da construtora, fornecedores, clientes. É o que eu falo, tu saber tratar com cada um deles, né? A gente sabe que eu vou tratar com um colaborador meu, eu sei que com aquela pessoa eu tenho que falar num tom mais alto, ou tenho que falar num tom mais baixo, ou eu tenho que, às vezes, ficar 10 minutos ouvindo ele, entendeu? Para a gente conseguir contornar aquela situação e chegar num resultado efetivo. O pai fala muito na empresa lá que existe o peso e contrapeso, né? Que eu sou muito calmo, né? Então o pessoal me conhece como muito calmo. Eu sou um cara que demora muito para encher a caixa d'água e transbordar. A hora que explodir. A hora que explodir. Mas eu acho que a grande questão hoje é tu saber ouvir o cliente, saber ouvir o teu colaborador e tentar fazer disso, digamos, um novo produto, um novo serviço, enfim, tentar sempre ter uma melhora contínua na tua empresa, né? Que esse é o foco de todo empreendedor, né? Não é simplesmente chegou o horário, vou para casa e agora só amanhã vou pensar na minha empresa. Não, tu acorda pensando, dorme pensando, janta. É o teu dia a dia, a tua vida é a empresa, né? O que eu vou inovar, o que eu vou tirar da concorrência, porque se não mudar o outro programa que nós tivemos ali, o pessoal da RM Shop, ele mesmo falou, se ele não tivesse agora esse ano, 1 ano, se ele não tivesse mudado, feito o produto dele, ele estaria meio, vamos dizer assim, se não quebrado, no sentido de dificuldade, porque 7 concorrentes começaram a utilizar o produto que ele tinha. Com certeza. Então tu tem que estar se antecipando, é isso que tu está falando. Exato. Mas é muito legal de ver isso, porque eu vejo na tua fala essa coisa muito mais tranquila, não agitado, e eu acho que tem muito a ver com a questão mesmo, de tu, quando novo, tu se forçou a se transformar naquele cara que teve que se adaptar a vários ambientes e várias pessoas. Eu estou forçando nisso porque é muito legal de ver, né? E aí vem a mensagem para os pais hoje, que não deixa o filho se frustrar. O grande erro da geração Z que está acontecendo hoje, e eu estou falando em pesquisas que a maioria não quer mais dar emprego geração Z, porque fica 90 dias, já sai, qualquer coisa é um problema, é um tendel. Eu tenho filhos nessa idade, e eu vejo nesse teu sentido mostrando isso, porque as dificuldades, não tinha dificuldade financeira, não tinha dificuldade financeira, mas a dificuldade de se adaptar ao ambiente, a novos, a gente sabe, colégio, nessa época tinha bullying, tem coisas que nos fez transformar mais forte, né? E eu vejo isso nesse teu sentido aí, essa transformação dessa idade aí. Mas o seguinte,
foi para a faculdade por uma escolha, como é que foi a tua o ir à faculdade? A questão da escolha do curso foi algo bem técnico, assim, eu era o tipo de cara que na minha época tinha a banca de revista, né, então não tinha, digamos assim, o Facebook, o Instagram, as coisas, digamos assim, os materiais digitais que tu conseguia pesquisar ali e ir atrás, né, então passar na banca de revista, tinha as revistas de carro, as coisas de fofoca e tinha as revistas de arquitetura e engenharia. Então passava ali, olhava uma, olhava outra, comprava, então acabou despertando esse interesse pelo desenho técnico. E aí acabei evoluindo e na hora da escolha fui assertivo. Tu sabe que, até tô vendo aqui para ver qual o presente para ti, que é o primeiro que eu vou dar, né? Mas tu tava falando isso, eu me lembro que eu no colégio eu desenhava muito. Isso. Cara, eu desenhava muita casa. Tanto é que a minha primeira casa, eu sentei com o arquiteto e disse, eu quero esse desenho aqui, eu acho que é assim que é. Só que o que eu desenhei ficou desse tamanho, porque eu não tinha dinheiro. Eu nem sabia. Eu sempre imaginava entrar numa casa que era 2 pisos e o pé direito, aprendi há pouco sobre o pé direito alto, sim, né? E aí tem os quartos lá, enxergava o que eu via nos filmes lá. E eu desenhei para o arquiteto, dizia, é isso que eu quero. Ele me reduziu tanto na casa que o dinheiro foi tão pequenininho. Eu lembro que o quarto, cara, como a gente, né, evolui, isso é muito legal. Eu construí muito o muro da minha casa com pedreiro, eu aprendi, porque não tinha dinheiro para completar, sabe? Pô, trabalhei finais de semana levantando tijolo, fazendo massa. E eu lembro que o quarto eu tinha 3 filhos, tinha 3 meninas e um menino. Uhum. Então eu só podia fazer 3 quartos na casa com tamanho preparado para depois crescer, né? E a gente chegava a passar de um quarto para o outro, para o projeto depois ser maior. E as gurias ficavam emboladas, assim, eu imaginava, pô, não deu nem para fazer olhar meus quartos para cima, que dirá ter o espaço aqui. E eu desenhava muito, mas é muito legal isso. Agora eu vou te dar um presente, então, eu vi que... Tu já chegou aí na La Máfia? Conheço a La Máfia, conheço sim. Então, aí tu tá ganhando corte e barba na Vita Centro, na La Máfia da Vita Centro, que é a que eu tô sempre indo lá, um presente. Estacionamento, não sei se você sabe, tem estacionamento gratuito. Sim, conheço lá. Estacionamento. Uhum. Então, eu adoro ir lá porque eu virei parceiro do Hugo e coisa por causa disso, facilidade, botava o carro lá, o atendimento deles é excepcional. Com certeza, num ponto bem estratégico. Então tá um presente para ti. Perfeito, obrigado, Rodrigo. Chegar lá na La Máfia. Perfeito. E eu vou te dar o outro aqui, que eu vou escolher nesse sentido aqui, na Shinsei, tá? A Shinsei tem um vale desconto para ti, que eu só vou definir depois com a equipe para sushi. Perfeito. E eu estava falando agora há pouco, eles brigam comigo, eu falo muito sushi em copo. Chegou a comer sushi no copo? Já comi sushi em copo. E eles têm o sushi no copo com o tarê deles, próprio deles caseiro. Perfeito. Aí eles brigam comigo lá e dizem assim, pô, tu só fala de sushi no copo, tarê caseiro. Nós somos muito mais, nós temos outros sushis. Aí eu digo para eles, mas as pessoas todas lembram quando eu falo, pô, aquele sushi no copo e aquilo para levar a marca, né? Claro. Mas eles têm tudo que é tipo de sushi, então fica para ti aí um desconto que depois eu determino, a equipe já passar para ti. Perfeito. Já fica a ficha. Virou a identidade deles, o sushi no copo. Eu já botei como identidade lá o sushi no copo. Mas vamos voltar aqui. A tua escolha do curso foi então por causa disso, né? Para a gurizada que não entende, não tem... Tu não olhava naquela época histórias e... Não existia o YouTube. Não existia nada disso. Era a revista, abriu a revista ali, nossa, que é legal, acho que eu vou fazer isso aqui. Então foi essa a tua escolha. Como é que foi terminando o curso para o empreendedorismo, não empreendedorismo? O que tu imaginava? Antes de terminar o curso ali, quando a gente tem aquela fase na faculdade ali que tem a previsão de formando, né? Tu tem as cadeiras 90%, 95% concluídas, tinha uma pós-graduação iniciando aqui na cidade e aí eu, claro, não tinha ainda o certificado do MEC, mas aí eu me cadastrei e perguntei, né, se existia a possibilidade de fazer a pós-graduação mesmo não tendo, digamos assim, formado, coisa que faltava 2, 3 meses. Aí o pessoal aceitou, né, e iniciei a pós-graduação. Quando eu iniciei a pós, eu tinha 2 viés, né, que era, eu queria fazer algo para mim, criar algo para mim. E aí na pós eu peguei muitos colegas que já tinham uma bagagem enorme, né, uma bagagem enorme. E aí eu ouvi muitos deles falando, fiz tal coisa, deu errado, abri tal negócio, não deu certo, estou fazendo isso, está dando certo. Então a gente acabei escutando muito eles e aí saí e abri um escritório de arquitetura. Mas um escritório de arquitetura que a gente fazia projetos junto com outros sócios, mas também executava as obras. Que o meu forte, digamos assim,
o que eu me identificava nunca foi a parte de projeto no sentido de ficar debruçado e todo o tempo no escritório, né? Eu tinha que estar na rua, eu tinha que estar na loja de material de construção, tinha que estar envolvido com pessoas, né? E aí eu me responsabilizava mais pela parte executiva, né? Então, tinha um projetista de interiores, um projetista de casa e prédio e alguém que fazia a parte de execução de obra, que era eu. E aí o escritório cresceu durante um período e logo se criou um braço que foi a construtora. Por quê? Porque meu pai e um parceiro dele eram investidores, que nem tem hoje o pessoal que faz condomínio, né? Botavam dinheiro, faziam um prédio ali, cada um comprava um apartamento na planta, né? A preço de custo e um fazia um prédio. E aí eu disse, ó, vou criar um CNPJ e vou iniciar a construção de sobrado, de casa, enfim. Disse, sim, mas daí nós vamos concorrer? Porque, né, eu também faço com parceiro, então vou fazer o seguinte, vou sair dali e nós vamos se juntar. E aí, nesse momento que meu pai e esse sócio deles saíram da parceria que eles tinham, eu saí da parceria que eu tinha do escritório de arquitetura, porque entendia que a construtora era algo mais rentável, mas principalmente que me identificava mais. E aí a gente montou a MRU Construções. O escritório, antes de nós irmos para aí, o escritório, ele era teu, tu era funcionário, era sócio? Eram 4 sócios, cada um com 25%. E eu era um sócio deles. Então vocês 4 se juntaram e montaram o primeiro escritório. Isso foi há quanto tempo tu saindo da faculdade? Foi 2012. Foi em 2012. Eu saí da faculdade em 2012, também 2012, 2013, e a gente montou o escritório em 2013. E aí ficou quanto tempo o escritório? O escritório, ele está ativo até hoje, que daí um dos sócios voltou para Quaraí, que ele é de lá. Olha aí, quem era? Gilberto Pileco. E aí ele é de lá, então acabou que ele voltou para lá. Mas o escritório comigo ali ficou em torno dos seus 4 anos, que daí durante um período eu toquei em paralelo, né? Toquei em paralelo junto com a construtora até o momento que eu saí em definitivo, né? O escritório ficou em Santa Maria mais um ano e depois esse sócio voltou para Quaraí. Isso aí. E aí o escritório ainda tem aqui? Ou... Não tem mais. Aí não tem mais escritório. Não tem mais escritório aqui. O que tu vê, agora eu vou aproveitar para entrar em empreendedorismo, para nós, para quem está passando esse momento, qual foi a dificuldade na questão em sociedade que tu sentiu? Porque eram 4, 25% cada um, isso significa que ninguém mandava nada. Eram 4 opiniões para definir alguma coisa. E quando eu digo isso para as pessoas, porque muitas pessoas, ela comete o erro de abrir uma sociedade e ela colocar, por exemplo, eu tenho 51%, tu tem 49%. Só que a gente, eu digo no sentido, eu sei que isso a gente também não manda nada. 51%, tu ainda, para a maioria de uma decisão na sociedade, tu precisa ter acima de 75%. Então isso fica uma dica quando for fazer uma sociedade, se tu for o cara que toma a decisão, se tu é o cara que vai colocar mais dinheiro no teu negócio, tem que ter acima de 75%, porque abaixo dificulta se o outro sócio não aprovar. Agora vocês com 4, com 25 cada um, são 4 cabeças pensantes. Qual era a dificuldade? Ou tinha alguém que era a palavra final? Não, a gente era muito azeitado nesse ponto, né? Gurizada nova, saiu da faculdade, então convergíamos para o mesmo ponto. Entretanto, o escritório cresceu rápido e aí, além de mim, um outro sócio também começou a ter atividades em paralelo. Né? A esposa dele não era do Brasil e teve que voltar para a Inglaterra e ele acabou tendo que sair. Então, teve um sócio que saiu por questão familiar, demandas da esposa dele. E aí ficamos 3 e aí, nesse momento, eu tinha uma atividade em paralelo, o outro começou, digamos assim, a fazer um pouco de corpo mole, e aí acabou que a sociedade acabou não se desfazendo por causa disso, mas ao natural, né? Cada um seguiu o seu caminho, né? Porque chegou no momento, estava tudo convergindo, eu comecei com uma atividade em paralela, que era o que eu sempre tive uma afinidade maior, o outro teve que sair por questões familiares, e aí acaba que se dissolveu natural, sem nenhuma briga, uma parceria mesmo. Mas a grande dificuldade, só para te complementar, às vezes uma tomada de decisão que era uma coisa que tinha que ser imediata. Vamos para A ou B. A gente tinha 2 pessoas que tomavam a decisão, vamos para cá, e outras pessoas que ficavam, vamos pensar melhor. Será que vamos fazer esse investimento? Então, no empreendedorismo, tu não pode muitas vezes ficar pensando se tu vai comprar um terreno ou não. Fez o estudo, viu que dá, a oportunidade está ali. Se tu não pegar, o Rodrigo vai comprar. Então, no ramo do empresário é isso, né? Às vezes a tomada de decisão ela tem que ser na hora. A ou B. Vou ou não vou? Então, acho que essa questão da sociedade, naquele momento ali, ela acabou se dissolvendo ao natural, né?
Até porque o arriscar, né? Arriscar com cabeça, não tem outra maneira. O empreendedorismo precisa arriscar, não vai ter outra. E uma palavra que eu sempre digo que não pode ter no dicionário do empreendedor é o postergar. Para mim, o maior crime quando tu está empreendendo é postergar qualquer decisão, ou vou deixar para daqui a pouco, ou vou pensar, ou vou fazer. Não, tu tem que olhar, analisar e arriscar. Esse é o grande segredo. Saindo para a incorporadora, tu disse que foram 3. O teu pai, os 2 investidores, na verdade. Isso. E mais tu. Acredito, então, que cada palavra é o nome de um sócio? MRU, M é de Moro, que era do Felipe Moro, do sócio, e o RU é de Ruppelt, que é o sobrenome meu e do meu pai. Então, por isso, MRU. Nasceu sem pretensão, uma empresa familiar ali, e a gente acabou crescendo e pegando uma fatia de mercado bem interessante na cidade. Como é que foi os primeiros passos? Isso que eu ia te perguntar. Por ser uma empresa familiar também, como é que foi os primeiros passos? Como é que... Era bem, digamos assim, bem simples o nosso arranjo, o nosso acordo, assim, né? Não se tinha um conselho, não tinha um contrato social ali, mas as nossas, digamos assim, as nossas deliberações era, o meu pai, pelo tempo que tinha de área financeira, ficava mais com a parte financeira mesmo, dinheiro, contas a pagar, enfim, tocava essa parte. O sócio Felipe tinha uma experiência muito boa em obras, tinha 40 anos de experiência em obras, então ele acabava se envolvendo mais com essa parte de fornecedores, terceirizados, e a parte burocrática ninguém queria fazer, que era documentação, prefeitura, Caixa Econômica Federal, que a gente fazia imóvel pela planta na Caixa, aprovar projeto, então toda essa parte documental ficava comigo, de início, né? E aí com o tempo tinha isso e ia me enraizando nas obras, né? Então cada um tocava uma parte. Tocava equipes, o outro tocava a parte de dinheiro e o outro resolvia a questão de projeto, dúvidas técnicas em obra e a parte documental. Então, durante um bom período, nos complementamos muito bem, quando éramos só nós 3, né? Depois o escritório foi crescendo. Aí conseguiu gestor para cá, gestor para lá, já vai tirando a dificuldade, né? Isso, acaba tendo a área de RH, daí tu tem pessoas no financeiro para te auxiliar, acaba tendo às vezes uma pessoa no comercial, então acaba crescendo, né? É natural. E hoje vocês atuam somente aqui em Santa Maria, atuam fora? Só em Santa Maria, Rodrigo. Tivemos algumas oportunidades para sair daqui, mas a gente entende que não é o momento, a gente tem muitos compromissos aqui hoje, tem um estoque grande de terrenos, tem uma quantidade boa de obras em execução, e eu creio que a gente vai entrar nesse tema depois, que é a formação de pessoas, de lideranças e encarregados, né, para a gente conseguir hoje fazer obras em outros locais. Tu vai bater no grande problema que eu sempre falo, as 2 bases hoje para o empreendedorismo, vendas e gestão. Quando falo gestão, é gestão financeira e de pessoas, porque o grande problema é contratação, é manter as pessoas. E aí eu digo, baseado nesses 2 pilares, a venda é o que torna a empresa lucrativa, mas uma venda para ser lucrativa tem que ter uma gestão. Uma gestão precisa de vendas. Então, para mim, estão os 2 pilares. E entre esses 2 pilares, que é dividido em 3 assuntos, né, que é vendas, financeiro e pessoas, o grande problema hoje de crescimento é contratação de pessoas, é conseguir no mercado profissionais que realmente queiram atuar. É o problema também para vocês? É um problema para nós, é um problema recorrente, né? A gente tem a construção civil, eu digo a construção civil aceita tudo, né? Vou começar lá pelo chão de fábrica. Então, exemplo assim, aquele cara que não deu certo em nenhum outro emprego, ou porque não tem uma formação em nada, analfabeto, enfim, começa a de servente, ou o pai era pedreiro, o cara é pedreiro, ou o pai era carpinteiro, o cara é carpinteiro. Então, eu digo que a construção civil, a base dela, ela aceita tudo hoje. E aí tu acaba indo para mestre de obras, que eram pessoas que tinham uma formação em diversas, digamos, experiência em várias áreas, e esses mestres mais antigos foram se aposentando. E aí hoje o que a gente faz, e outras construtoras fazem, é formar um mestre de obra dentro do canteiro, que era aquele cara que era carpinteiro ou era ferreiro, né, faz o curso de mestre de obra, acaba se destacando na liderança em algumas equipes, e a gente acaba fazendo esse upgrade para ele, acaba, digamos, efetivando ele como mestre de obra. E aí vem para a engenharia, e aí vem para os outros departamentos. É um problema da construção civil, mas é de várias áreas. É um problema todas as áreas. Recorrente, com certeza. Entra a geração Z que tu falou, que aí entra os novos formandos aí, que às vezes tu aperta um pouco, já pula fora. Mas eu entendo que, vou falar por mim, né? Tem que ter
pouco de paciência, né? Tem que ter um pouco de paciência e tu tem que procurar pessoas que tenham visão no sentido de entender que eles estão trabalhando naquele negócio, mas aquele negócio é deles. Porque se a construtora vai mal, eles vão mal também. Se a construtora vai bem, eles vão bem. Podem ser promovidos, podem ganhar bônus, enfim, a gente tem um programa de bônus dentro da construtora. Então, o que eu vejo hoje é a pessoa ter a visão de que aquele negócio também é dela. Tratar aquilo ali não simplesmente como um emprego das 7h30, 5h18, 5h30 eu vou embora e não me preocupo mais. Não estou dizendo que a pessoa tem que estar lá, mas eu quero te dizer que se a pessoa pensar como dono também, às vezes num desperdício, às vezes numa tarefa que ela sabe que ela pode fazer um pouco melhor ou que ela pode ser mais efetiva e não demorar tanto já para a gente liberar uma outra área para tocar obra ou até mesmo dentro do escritório, eu acredito que essa pessoa vai ter uma grande performance na empresa, vai crescer junto ou vai se destacar no mercado de trabalho porque vem outras empresas e pegam aquele bom profissional para si, né? É uma coisa que eu sempre digo, e isso é uma mentalidade que a gente tem que extinguir, que muitas vezes diz assim, eu vou trabalhar para dar dinheiro para o patrão, que isso é uma coisa que vinha, né, lá enraizada. Pô, não vai trabalhar para dar dinheiro para o patrão, tu vai trabalhar para te ganhar o teu, porque eu sempre falo, uma coisa que eu até hoje não mudei, é chamar colaborador. Eu chamo de funcionário. Porque eu acho que o mais importante é como tu trata o ser humano, a pessoa. E eu tenho uma frase que eu digo, trate as pessoas como tu gostaria de ser tratado. Então toda vez que eu vou tomar uma decisão, como eu converso com uma pessoa, eu penso como eu gostaria que fosse comigo. Então eu trabalho o mais justo possível dentro dessa maneira. E eu sempre digo que a função, funcionário é a função. Ele trabalha para a empresa e recebe por aquele serviço. E aí vem a visão, né? E eu sempre digo, a contratação hoje, eu contrato a pessoa não pela experiência. Eu contrato a pessoa pelo brilho nos olhos, ela querer, que ela quer crescer, ela quer... E eu sempre digo que não são as pessoas as coisas mais importantes. Olha o sentido que eu falo. Não são as pessoas o mais importante, o mais valor dentro de uma empresa. O que é mais importante dentro da empresa é o propósito que todos nós temos, que é o que tu está falando. Do cara que está trabalhando em crescer, se promover dentro de uma empresa, e se ele não crescer, a empresa não souber reconhecer, o mercado vai absorver ele. Isso. O cara vai ter emprego em qualquer lugar, o cara vai crescer na vida em qualquer lugar. Então, quando tu está trabalhando, não é para enriquecer o dono da empresa. Tu está trabalhando para dar dignidade para tua família, porque nós vivemos num país que precisa todo mundo trabalhar e receber dinheiro, e se tu não está sendo bem tratado numa empresa, é o que eu falo para todo mundo, gente, a porta está aberta, olha, estou indo embora, o mercado vai te absorver em qualquer lugar, porque se tu for um grande profissional, eu duvido que tu não seja absorvido em qualquer outra ponta, ou que tu não vá abrir o teu negócio mesmo e vá crescer. Porque eu sempre falo, as pessoas são insubstituíveis. Sim. Os meus grandes funcionários que passaram lá, ou se tornaram meu sócio operador em alguma ponta, em algum negócio, ou hoje estão com o negócio deles e estão voando também. Sem dúvida. Hoje o bom funcionário, o bom colaborador, ele muitas vezes é assediado por outras empresas, né? Tu falou de funcionário e colaborador, eu compactuo contigo, porque eu hoje tenho funcionários, né, das quase 100 pessoas, eu tenho 90, 95 são funcionários, eu digo que umas 5 pessoas são colaboradores, que são os que têm visão, que fazem um pouco a mais ali e puxam o time todo. Então, o colaborador, para mim, é aquele cara que pega... Está colaborando com o crescimento. Exato. A mais do que ele tem que fazer. Exato. Exatamente. Então, eu sempre penso isso. E eu falo, funcionário, mas tu valoriza a pessoa que realmente ela tem. Então, a minha frase é sempre digo, trate as pessoas como gostaria de ser tratado. Sim. Cara, se tu pensar nisso sempre, acho que não vai ter erro nunca. Vou te dar mais um presentinho aqui. Já chegou aí no Taverna? Não fui no Taverna. Taverna é ali embaixo da Muse Artes. Sim. Então, a Muse Artes, que eu sempre digo para as pessoas, hoje eles estão com um novo, muito legal lá, inclusive até um e-book para a pessoa que quer aprender também a facilidade que eles têm, daí só assistir uma aula lá para começar a tocar, porque a gente quase não tem tempo, né? Exato. Então, aquela coisa de ter que estar indo lá, ficar muito tempo. Então, hoje eles têm um trabalho muito legal, Muse Artes, já dou a dica para vocês aí. E aí o Henrique virou um empreendedor, depois que ele fez uma consultoria comigo, curso lá, virou um empreendedor e não para de fazer negócio. E aí o Taverna, ele fez, tá lá embaixo. Perfeito. E aí, para ti aí ter um valor em dinheiro, para ti ir lá um happy hour, para aproveitar, né? E eu te indico tu pedir um pudinzinho lá, o pudim Pode dele deixar, tá é anotado. muito bom. Tá anotado. Nós falamos da aula, falamos e eu falhei aqui numa pergunta para ti. E a família, como é que é a situação hoje? Família hoje, casado, tem uma pequena, a Valentina, e o Frederico, que tem 2 meses.
2 meses, 2 Frederico, meses, e a pequena vai fazer 5 anos. encerrou com o casal. Encerrou. Acho que eu, sim, não, né? eu não tive essa sorte, eu tive que ter 3 meninas para vir o quarto, que foi o guri. Que legal. Mas só que eu insisti até o terceiro, aí as 3 gurias, eu digo, tá, agora eu parei porque não vai dar certo. Por hora é isso, né? A pretensão nossa é essa. A Pode minha ser foi que essa. mude. E aí veio o quarto que apareceu o guri sem nós. Que legal. Nem imaginava, mas foi muito legal. É uma benção. Quanto tempo de casado? 7 anos. 7 anos de casado. Posso falar que é um guri novo? Não, é guri novo, é. Se eu te falar quanto tempo eu tenho de casado, são 25 anos. Ah, é uma vida. 25 anos de casado. Dona Jaque já tá querendo divórcio, já não aguenta mais. Não, essas alturas do campeonato sai muito caro se separar. Não, pra mim, eu digo pra ela, olha, eu vou me tornar um marido excepcional. O que tu precisar aí, pode falar que eu, com 4 filhos, com todos aí, não Com dá. certeza. Eu quero te dar um vale desconto, mas eu acho que tu, como construtor, é muito legal conhecer eles, que é a Brago Churrasco. Eu tenho indicado para todas as construtoras, inclusive o pessoal da NutriSul, que é meu parceiro, patrocinador do programa em Porto Alegre, que agora nós estamos, para quem não sabe, nós estamos com um programa, o Raizcast também, em Porto Alegre, na TV em Porto Alegre. Eu vi, eu acompanhei ele. Então nós estamos lá e a NutriSul é parceiro, e eles têm a construtora Hansen, Sim. que eu até estou entrando num projeto com eles no Uruguai, lá, muito bom. Depois até quero conversar contigo, ter uma visão assim que tá muito legal, e eu quero, no programa lá, eu vou fazer alguns programas também chamando o brasileiro, porque a dificuldade que nós estamos no país e essa insegurança que está se tornando, eu vejo que muitas vezes querem até jogar o dinheiro lá para os Estados Unidos, Miami, e Punta del Este tem uma coisa que nós fizemos um estudo aí que está tão pertinho aqui, que tem uma segurança. O Uruguai é um país dolarizado, né? Exatamente. Então muitos brasileiros pensam em dolarizar patrimônio, né? Às vezes acabam indo para os Estados Unidos, a gente tem um país aqui do lado, que né? está muito mais tranquilo, mais seguro, mais fácil de lidar. Então é um novo projeto, mas é legal nós conversar. A Brago Churrasco, eles fazem parrijas. Eventos, né? Não, parrijas... A parrija mesmo, para te assar. Ah, perfeito. Então, então esse vai ser o primeiro voucher que eu vou usar aí. Não, vou te dizer assim, ó, é fenomenal. Esse gurizão, ele começou no pátio da casa dele, e ele fez uma para ele. Aí os amigos dele no churrasco ali, cara, me faz uma. E ele tinha o material do pai dele, de solda, de coisa que tinha lá, né? E aí ele, tá, te faço. Fez para um amigo. Aí o outro, pô, faz para mim também. Perfeito. Aí ele fez para um. Aí ele viu que aquilo ali, né, tinha uma demanda. Ele começou a vender. Foi vendendo 1, 2, e ele trabalhava de assador numa casa famosa aqui de Santa Maria. E aí ele saiu de lá só para fazer, e aí botou na internet, começou a vender para fora, e onde ele trabalhava, contrataram ele agora no local novo, construíram uma parrilla gigante, foi ele que também fez o padrão. Então, te indico até pela construtora, resolver problemas e tudo, e para ti. Perfeito. Não, novos empreendimentos, aí ele pode acabar fazendo todas as aquelas parrilhas. que são apertadas, sabe? Ele faz um modelinho de parrilla muito legal. Nas apertadinhas, que geralmente os prédios hoje tá assim, né? Sim, é verdade. Então, ali ele entrega uma solução boa, que aí o cara não tá lá, nossa, a BK me sacaneou no meu churrasco, tá muito pequeno o churrasqueiro. Então tu resolve a vida do cara. Legal. Mas é isso aí. Outra coisa que nós resolvemos a vida é carregador de carro elétrico, né? Por favor, né? Tô sabendo. E isso aí, hoje em Santa Maria, eu tô botando que nem água, assim, tá? E como tá o consumo de carro? Eu tô apavorado. Sim. Eu apostei há 5 anos atrás, mas eu vou te dizer que eu me assustei. Esse ano parece que disparou mesmo. Que legal. Disparou, que legal. Tá muito show. Mas vamos lá, então. Eu vou entrar agora para fazer a questão com algumas perguntas para ti, tá? Como surgiu a ideia de fundar a MRU? Tu falou aí que foi dessa saída, mas aqui a pergunta que o pessoal, tu vê que o pessoal já sabia, ó, foi a motivação por trás dessa parceria. Tu viu que a pergunta que o pessoal fez? E a parceria provavelmente teu pai e o sócio dele. Isso, exatamente. Acho que foi algo assim... Quando eu digo que é para ser, é algo que tu não pensa muito, né? Aconteceu, foi uma tomada de decisão muito rápida, foi um momento assim descontraído ali, então a gente vai sair, vamos montar junto, então tá, fechou, é isso aí, tu cuida disso, o outro toca tal parte. E vambora. E aconteceu. E está acontecendo até hoje e está rodando. Eu digo, se não tivesse dado certo, já tinha estancado. Então, tá funcionando bem. A outra vem aqui. A MRU é conhecida pela qualidade e a pontualidade, que às vezes as construtoras têm esse grande problema, né? De que maneira vocês garantem esse padrão dos projetos? A gente sempre se preocupou muito com a questão da entrega, né? A gente vê hoje o mercado, é uma cultura, né, da construção civil, a obra sempre atrasa. Não estou dizendo que as nossas obras não atrasam. Sim, acontece, pode acontecer,
mas sempre dentro de algum prazo jurídico e nunca extrapolando ele, né? Tanto que no período de pandemia a gente conseguiu ainda assim honrar os prazos. Nossa preocupação sempre foi essa. A gente sempre pensou o seguinte, se tiver que gastar um pouco a mais, mas entregar o que eu prometi para o Rodrigo, eu vou fazer. Se tiver que gastar um pouco mais para cumprir o prazo, a gente vai fazer. Então a gente se colocou sempre do outro lado, como tu falou lá no início, né? Se colocar como cliente, né? O que o meu cliente quer? Escutar o que ele quer. Então, vamos fazer isso, né? Eu sempre digo uma frase, eu não vendo o que eu não compro. Então, eu sou um cara que tem o produto da MRU, então eu acredito no meu próprio produto. Então, acho que começa por aí, né? Tu não querer economizar, às vezes não é no sentido que, eu quero baratear e entregar algo ruim, não é isso. Às vezes tu tem uma tomada de decisão na escolha de um piso, por exemplo. Pô, tu sabe que esse porcelanato aqui vai dar uma diferença quase insignificativa no final da obra e tu vai entregar um produto melhor, um produto mais novo, uma peça maior, uma qualidade superior para o cliente. Por que não fazer? Sabe? Às vezes um rodapé, uma porta, então são pequenas coisas que a gente se preocupa. Não só no acabamento, mas muitas vezes no controle geral da obra, né? E isso faz uma diferença grande, né? Pelo menos na Solar, hoje, com tudo que está acontecendo no mercado, as empresas quebrando, os caras não entregando, fazendo, e muitos estão desesperados em largar qualquer preço, porque precisam de fluxo de caixa, nós mantemos a nossa tranquilidade porque vem isso aí. Eu sempre pensei para mim que, em primeiro lugar, e o pessoal do Royal, eles sempre falam, né? Do Royal lá, eles sempre me dizem assim, do mercado Royal. Sempre assim, Rodrigo, eu quando falo para as pessoas te indicar, ele me indica muito, cliente. E ele, quando eu vou indicar para as pessoas, eu sempre falo, cara, o Rodrigo, para me vender, ele é um baita vendedor, mas ele parece que não tinha pressa. Mas se me dá qualquer alteraçãozinha que eu preciso de um atendimento, ele voa para me atender. Sim. Por quê? Que é o pós-venda. E se eu tiver que ter um prejuízo para entregar alguma coisa melhor, na verdade isso vai ser um lucro, porque no futuro, hoje eu estou colhendo tudo que eu plantei. Então eu concordo contigo plenamente e vejo que realmente vale a pena a gente fazer isso. E quem está nos assistindo aí muitas vezes, eu vou ter um prejuízo aqui. Não, tu não vai ter um prejuízo. Tu vai ter, na verdade, um ponto positivo que tu resolveu o caso do teu cliente, as indicações vêm depois por si só. Sem e a dúvida. gente sabe que a venda por indicação é a mais barata que existe. Sim. E a mais eficaz. Dentro das proporcionalidades, lá tu tem uma métrica lá de 20% de buscar, sendo que a indicação ela te entrega 70% ao contrário, né? Positivamente já efetiva. Então não tem outra. A pergunta outra vem aqui, ó. Quais são os principais desafios enfrentados na construção civil atualmente? E como tu lida com eles? Já falamos muito e vamos repetir. Pessoas. O grande desafio hoje é tu manter a mão de obra, né? Tu conseguir manter o pessoal, manter os colaboradores no sentido de... Às vezes é uma oportunidade que é pontual, às vezes é um trabalho de verão para eles ganharem um extra, acaba saindo, depois querem voltar, e daí muitas vezes tu não consegue absorver de volta essa mão de obra, né? Mas hoje a construção civil, sim, ela gira em torno de pessoas, né? Eu digo, a gente tem um processo muito longo ainda aqui no Brasil para a gente conseguir industrializar, né, a nossa indústria da construção civil. Tu vai para a Rússia lá, a questão do pré-moldado, a tecnologia de formas é outra. Tu vai para os Estados Unidos, a questão do desperdício do light steel frame, essa cultura que o Brasil não aceita, né, da parede de drywall. Eu não entendo por que isso não. Isso que eu quero fazer. Agora essa pergunta técnica que eu quero fazer é muito importante para quem está nos ouvindo, assistindo e para mim também. Por que no Brasil a gente não trabalha com drywall? Por que a gente não trabalha? Por que essa construção limpa, essa construção rápida? E lá tem furacão, tem tudo. Por que no Brasil não se faz isso? O light steel frame, que é a parede de gesso cartonado ou placa cimentícia, vamos falar, se eu comparar uma parede de gesso cartonado com uma parede de tijolo, ela é melhor termicamente, ela isola mais o calor e o frio, né? Então, se lá fora está frio, ela mantém o calor dentro de casa, e se lá fora está quente, ela deixa mais fresquinho dentro de casa. E ela também é melhor acusticamente. Tá? Por que o brasileiro tem essa cultura do tijolo? A gente foi colonizado Portugal e Espanha, e aí vem muita questão depois dos imigrantes italianos. Lá na Itália, a questão de tu fazer paredes, né, vem isso aí desde Roma antiga, né? Então essa cultura que veio para o Brasil veio lá antes de Cristo, que se fazia com pedra, que se fazia com barro. Então tu fazia paredes espessas, que era a cultura da época lá. Você trouxe isso para o Brasil e se enraizou aqui. E aí essa questão da tecnologia, às vezes a gente não aceita pelo nosso bairrismo, né? Porque a gente acha que é melhor, mas não é. Né? A parede de gesso ela é menos espessa, ou seja, tu ganha mais espaço dentro de casa, ela é melhor termicamente e ela também é melhor acusticamente.
Claro, feita dentro da norma, certinho dentro dos padrões. Sem falar que tu faz uma parede que nem a gente tem aqui atrás de nós, aqui tu faz num dia, enquanto de alvenaria demoraria o quê? 2 dias, mais reboco, mais desperdício, mais aguardar a massa secar. Então, acho que a gente tem um grande passo aí que é informar, né, educar o nosso cliente para ele entender isso na hora da compra. E está havendo essa educação? Sim, a gente enxerga isso com bons olhos hoje. A gente tem nos prédios comerciais, as obras corporativas que a gente faz, clínicas, espaços de tecnologia, alguns clientes que compram andar inteiro, eles não querem mais alvenaria, tudo em gesso cartonado, gesso com placa dupla. Então, muitos deles já estão, digamos assim, aderidos a essa tecnologia, né? Não seria legal nós falando em marketing, falando em tecnologia, falar em ser diferente, a MRU lançar um prédio exclusivamente com a nova tecnologia? Ó, tu quer entrar para o mundo da nova tecnologia, da modernidade, pensar no planeta, com energia solar, com carregadores de carro elétrico. Ou não seria de fazer um desafio MRU? Ó, tá aqui o novo prédio com essa tecnologia? Estamos pensando nisso. Tem um terreno que estamos em fase de fechamento, terreno bem localizado, obra comercial, que é o público que já é aderente a esse tipo de tecnologia. Estamos nesse caminho, Rodrigo. Não digo 100%, porque a gente sabe das questões peculiares de legislação que muitas vezes exige a nível Brasil, bombeiros, enfim, mas principalmente, assim, os principais pontos do prédio, a gente conseguir fazer tudo em gesso cartonado, drywall, ou até wood frame para conseguir agilidade, obra limpa, né, e conseguir, que foi a tua primeira ou segunda pergunta, conseguir cumprir o prazo com o cliente, né. Outra coisa, não há de se pensar também em abrir um braço para construções com essa tecnologia de residências? Sim, tem algumas residências em Santa Maria que já foram construídas, foram construtoras de fora que fizeram, que tinham expertise no assunto. Tem um parceiro comercial em Santa Maria que está iniciando esse tipo de construção. É algo que acredito que a demanda no residencial em casas ela seja muito mais aderente hoje, falando em outubro de 2024, do que na parte comercial de prédios, exatamente. Muito legal. E aí vem, eu acho que mais ou menos dentro da nova pergunta aqui, ó, como a empresa está se adaptando às novas tecnologias e tendências no setor? Já antecipamos sobre isso. Já antecipamos. A gente tem um prédio ali na Fernando Ferrari, que daí nós vamos conversar, que a gente vai deixar a espera para 51 vagas, a espera para o carregador elétrico para o cliente. A gente sabe que tem o cara que vai ter o carro da BYD, o outro vai ter da Volvo, alguma adaptação. Já da GWM, né? Que inclusive está estacionado ali na frente, eu tô com... Um baita carro, um baita motor. A Rava e a GT, né? Vou te falar, que é bichinho bom, né? Eu vi, esse você mexe. Esse ano. Eu gosto da dona Jaque que tá do meu lado, só dou uma pisadinha, ela cola ali, ela fica brava comigo. Exato. Esse aí eu faço corrida com o Cancian, com aquele Porsche dele ali. Eu desafio o Cancian. Então tá jóia. Outro dia o Cancian veio aqui, nós saímos do programa, ele pegou um barulhento dele, o Porschezinho dele ali. Sim. Eu disse, pô, Cancian, olha aqui, ó, eu no elétrico silencioso, estou nesse barulhento. Tá certo. Mas a gente vai entregar ali um prédio que é todo ele com reaproveitamento de água da chuva, com painel solar, com fechadura digital. A gente teve uma preocupação muito grande com a questão construtiva dos resíduos, mas principalmente vai ser o primeiro prédio com a espera para os veículos, né? Porque é natural. Eu tenho atendido muito de fora de Santa Maria, já com os prédios, fazendo projeto, deixando já ali. A Santa Maria nós atendemos agora as novas obras, até entregamos, eu acho que essa semana, não sei como é que é o nome do prédio, também com solar lá. Foi um desafio para nós porque eles nos chamaram já cara, no final. Sim. E o grande problema foi subir, e aí nos ferrou. Claro. Porque os painéis são grandes que veio, não cabia nos elevadores, não tinha como erguer, ia ser muito caro a obra. Sim. E aí você foi por escada, se eu não me engano, 20 andares. Eu tinha que mandar toda a equipe, aí os guris se dividiam por facho para levar lá para cima. Certo. Então foi um dia só levar. Mas e eu sempre digo para as pessoas, quando estão em obra e coisa, o momento é se planejar antes, que é tu fazer isso. Sim. E é muito legal a MRU tá pensando, porque, cara, tá virando onda mesmo o carro. E o prédio vira uma discussão, né? E eu até vou te dar uma visão minha, por experiência, eu faria o seguinte, eu faria o planejamento para o condomínio
tem um carregador de carga rápida. Uhum. Esse do condomínio seria cobrado e o próprio condomínio... Vem na fatura do condomínio. Exatamente. Um carga rápida, porque aí... E vários carga para posição de carga lenta. Uhum. Porque o carga rápido, lento, nós estamos falando em trifásico, cabeamento bem mais forte ali, e o carga lenta estamos falando lá, cabo 6 milímetros, monofásico, tranquilo. Então, o que acontece? Pode acontecer que o cara chegou e vai ter que sair numa viagem rápida, e ele não vai ter tempo lá no prédio para deixar na garagem dele. Claro. Então, o prédio supre ele, um carregador rápido num condomínio, cara, tu vai estar muito bem. Perfeito. Está muito bem assistido, e tu vai fazer diferente do que estão fazendo hoje. Perfeito. Então, garagem, cada um seu carregador. Mas o condomínio deixa 1 ou 2 carga rápido, tu vai matar pau. E aí certo. O condomínio vai gerar dinheiro e vai entregar a solução à dor que é o problema do dono do carro. Sem dúvida. Então já fiz aqui, ó. Consultoria grátis. Já te dei uma consultoria top. Outra coisa que tem aqui, ó, importância do patrimônio de afetação. Você pode explicar como o sistema de patrimônio de afetação traz segurança para os clientes e por que essa prática é importante? Isso aqui é coisa jurídica, né? É, coisa jurídica. O que acontece? A construtora Incol quebrou na década de 70 porque fazia várias obras a nível Brasil e usava a mesma conta bancária, ou seja, tu comprou um empreendimento no Rio de Janeiro, eles pegavam o dinheiro do Rio de Janeiro e cobriam a obra de Minas Gerais, e assim ia. O que acontece? O patrimônio de afetação nasceu aí. É uma contrapartida, digamos assim, não é uma obrigatoriedade. Eu, MRU, é uma decisão que eu tomo de afetar o empreendimento. O que acontece? O dinheiro daquele empreendimento, que o Rodrigo comprou um apartamento no empreendimento X, é para aquele empreendimento. Eu não posso tirar o dinheiro dessa conta para cobrir outra obra. Então, isso é uma garantia para o comprador, que eu estou usando o dinheiro dele na obra dele. Então, tem toda uma questão contábil, jurídica por trás disso, né? Para dar uma segurança. Para dar essa segurança, né? Então, aquele empreendimento ele é afetado, a construtora tem uma vantagem tributária nisso, mas em compensação eu não posso sacar o dinheiro e gastar comigo pessoa física ou, enfim, fazer malabarismo no mercado imobiliário. Eu tenho que usar para tocar aquela obra em específico. Então, se eu tiver 5 empreendimentos em construção, cada um deles tem o patrimônio de afetação, cada um tem a sua conta bancária e cada um deles tem o seu caixa e a sua contabilidade em separado. Então, não é uma contabilidade única para todos. Não, cada um tem a sua contabilidade. Então, lá no contador nosso, gera uma demanda muito grande para ele hoje por causa disso, né? Cada obra tem a sua contabilidade em separado, com seu dinheiro em separado. Mas que, sabe que isso é muito legal. Agora eu entendi porque que o Dalmolin está entrando em algumas sociedades de prédios. Porque o Dalmolin é contador, precisa de contabilidade em cada um, então ele está sempre lá. Está sempre no meio. Aí ele me diz, esse negócio é muito bom, Rodrigo, vamos entrar no... Claro, ele já tem a participação de contabilidade do condomínio, dos prédios, né? Agora eu descobri. Tá certo, Matheus. Agora descobri. Trabalho em equipe. Como a união das experiências de diferentes sócios contribui para o sucesso da MRU? Eu acho que essa é a grande questão, né? Cada um... O pessoal brinca lá, cada macaco no seu galho. Mas é que se eu tiver um sócio que sabe fazer a mesma coisa que eu não vou evoluir. Eu não vou crescer. Porque eu não vou aprender com ele. E talvez hoje, até ter as desavenças. Ter as desavenças, que é o que faz talvez o grande crescimento, né? Mas eu acho que a grande questão hoje é essa. Tu tem que ter algo complementar a ti. Às vezes eu aprendo lá com o meu servente de obra numa solução, num problema de obra. Às vezes eu aprendo com o mestre, aprendo com o engenheiro e algumas coisas eu sei que eles aprendem comigo também. E da mesma forma na sociedade, né? Tu precisa ter essa contribuição, essa complementaridade no teu sócio. Muito legal mesmo. Isso serviu para lição, para quem está nos vendo e ouvindo, que realmente é isso aí. E talvez seja um detalhe que a gente tem que entender, né? Quando pega os sócios, sejam os dois da mesma, vem essa dificuldade de não só da discussão ou problemática, de um tem um pensamento, né? Porque são as mesmas, mas pela própria evolução. Muito legal essa tua resposta. E aqui para nós encerrar, antes de eu pedir para ti a grande mensagem para as pessoas, né? Eu vou te dar 2 presentes aqui dessa finaleira. O primeiro para te fazer uma média com a tua esposa, então, nesse momento. Já foi no Arrivo 78? Sim, conheço o Arrivo. Então, um almoço no sábado para ti e a tua esposa ir lá. Volta e meia, vamos lá, pode deixar. Então tá aí, só para ir lá no Arrivo 78. Vale Vêneto, né? Então, para as pessoas todas. E eu sempre dou a dica, não sei se comeu lá, que é o risotinho de uva, se eu não me engano, e o bife à milanesa dela. O bife à milanesa não tem, né? Mas é sem fundamento. E a outra aqui é um vale por uma passagem, por um planejamento que tu tenha de férias, R$100, que é da Barão Tour. E eu sempre digo para as pessoas, a Barão Tour ela é diferenciada. A Barão Tour, quando eu viajo para o exterior, eu tenho um planejamento que eu fiz sempre, que eu
eu viajo 2 vezes por ano para o exterior. Então, eu tiro 15 dias pingado, né? Que é entre abril e depois entre setembro. Que aí não vê boleira, não vê... É mais fácil de viajar. E eu recarrego... E eu sempre digo, quando tu viaja para o exterior, tu traz muita ideia, tu vem com um fluxo muito bom. E a Barão Tour, ele não me deixa indicar, falar dos clientes dele, mas ele tem muitos famosos, muito empresário, que ele faz gestão de viagem. Cara, eles te orientam a tudo, e der um probleminha lá, eles resolvem assim na hora. Perfeito. Então te oriento quando for fazer viagem. Não é nem porque é meu parceiro aqui, eu tá no programa patrocinador, é porque realmente tira dor de cabeça, cara. Excelente, vale muito a pena. Muito obrigado. Muito a pena mesmo. Então agora, eu preciso da tua mensagem final para as pessoas que estão nos ouvindo, quem está nos assistindo, com um grande desafio que eu tenho feito agora, que o pessoal da RM, eu disse para ele, não, vamos bater a Conhoca. Conhoca, que foi dos programas últimos aqui, bateu 35 mil visualizações do vídeo. Eu me exibo, né? Não bateu o vídeo que eu tenho de 2 milhões, 7 milhões, mas, mas a mensagem que tu deixa para todas as pessoas aqui. Esse é o nosso vídeo que a gente coloca, né? Que faz o destaque, que chama para o programa. Então, uma mensagem de vida, de uma inspiração que tu tenha, de empresa, alguma coisa, sem pressão, bem tranquilo. Não, contigo. Não tenho nada preparado, vou falar com o coração, como eu digo, né, Rodrigo? Acho que a grande questão hoje, o mundo é feito de problemas e o nosso dia a dia são problemas, né? E aí, como é que tu encara isso? Tu tem que resolver. Problema sempre vai dar numa obra, vai dar com pessoas, vai dar na tua empresa, e aí como é que tu conduz esses problemas? Tu afasta eles, ou tu assume a responsabilidade, tira dinheiro do bolso e resolve, troca pessoas e resolve, ou tu põe a tua cara e resolve. Então acho que a grande questão hoje é essa, né? Tu sabe que o dia a dia do empreendedor não é só praia, sombra, água fresca, muitas vezes é suor mesmo, né? Suor é pancada. E tu tem que encarar isso, né? Tu tem que pegar, levantar cedo, botar um café preto para dentro do bucho, encarar o dia a dia e resolver. Né? Acho que essa é a grande questão hoje. Tu ter as questões, as tomadas de decisões e tu ir para frente, sempre avançar, sempre em busca do melhor, sempre da melhor solução, custe o que custar, sempre da melhor tecnologia. Claro, a tecnologia tu adaptando para o teu dia a dia, adaptando para a tua empresa, né? Porque tem coisas que a gente sabe que às vezes é inviável, mas tu tá sempre aberto ao crescimento, evolução, porque tu sempre aprende e focar sempre em resolver. Acho que essa é a grande questão hoje. As 3 palavras que eu sempre uso, fé, foco e determinação. Não tem outra para mim que tem que fazer. E antes de eu encerrar com a velha frase do nosso programa, eu queria que tu pegasse esse presente aí da Domus Meyer. Professor Já teve lá na vinícola? Professor Wesley. O meu mentor agora, professor né? Wesley eu comecei com Carlinhos Costa B, mentor de Santa Maria, agora chegando em Porto Alegre, meu mentor, o professor Wesley. Claro, com inclusive, certeza. Meu patrocinador do programa em Porto Alegre. Acreditando muito no projeto. Não, eu acompanhei a entrevista com ele. O homem... Essa aqui vai ser apreciada. Tá aí, então. Então, te agradeço por estar aqui e queria encerrar o programa com a nossa velha frase. Fiquem com Deus.